Boa noite, pessoas, tudo bem? Vou botar um pouquinho mais de luz aqui para ficar bem. Eu vou colocar aqui o tema, né? A gente vai falar sobre hidratação, a gente vai falar também sobre retenção. Deixa eu convidar aqui o... Prontinho. Minha vizinha. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Tânia? Bem, Tá bom. aqui já tá um pouco tarde. Esses horários, estou no fuso do praticamente da Austrália, uma hora, acordo outra, mas tá tudo... E aí, tudo bem por aí? Tudo bem, um calor assim muito atípico, mas tudo bem. E aí, nesse calor muito atípico, né, a gente tem que aumentar a ingestão de água, não é mesmo? Isso hoje, e foi algumas até das perguntas. Eu estou até procurando aqui as perguntas que foram, foram enviadas lá na caixa de perguntas, Uhum. as mais relevantes, né? E aí a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre hidratação. Vou deixar meio que o assunto com você, né? Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, né? E estou aqui no canal Nutridados, para quem está aí do seu perfil. E vou deixar você se apresentar e já entrar no tema. Tá joia. Pessoal, boa noite. Eu sou Alexandre, sou médico clínico e nefrologista. Trabalho aqui em Belo Horizonte. E trabalho com consultório, com prevenção de doença renal crônica e também com o tratamento avançado para problemas mais graves, como hemodiálise e diálise peritoneal, né? É um prazer estar aqui conversando com a Tânia novamente nesses temas tão relevantes, tá? E uma das coisas que eu tenho realmente me preocupado atualmente é com o papel do estilo de vida, da alimentação, da hidratação, da atividade física e do repouso, né? Na manutenção da saúde. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da hidratação, né? E um outro sintoma que é ou sinal que que é decorrente da questão do balanço de água do organismo, que são os inchaços, né? Uhum, sim. Então, podemos ir adiante. Vamos lá. Eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Deixa eu pegar aqui e na ordem, entrar na ordem. Pra... Então a gente vai entrar na parte de perguntas. A Andrea perguntou assim: tomo 2 litros de água durante o dia, faço só 2 vezes ao dia. Para onde essa água vai? Bom, é, é difícil conhecer sem conhecer a Andréia, né? É, Andréia? É difícil responder essa pergunta sem conhecer a Andréia, porque assim, 2 litros de água pode representar uma coisa para mim, outra coisa completamente diferente para a Tânia, né? uhum, Então, o sexo da pessoa, a idade e o nível de atividade que ela tem durante o dia e talvez até a própria alimentação vai influenciar aí na necessidade de água, né? Então, a urina é só um dos meios que o organismo se utiliza para eliminar a água do corpo, né? Existem outras vias, como as fezes, a pele, né, pela transpiração e as perdas insensíveis pelo pulmão, através da respiração, né? Então, se o ambiente tiver muito quente e as atividades da pessoa forem superiores a uma pessoa assim sedentária que fica mais em casa, a necessidade de água dela vai ser maior, né? Então, se ela não apresenta nenhum problema de saúde, nenhuma disfunção cardíaca, nenhuma disfunção renal, hepática, nem nada, se ela está achando que a urina está escura, com uma cor, com um cheiro forte,
provavelmente a quantidade de água e 2 litros para ela está insuficiente, né? Uhum. Então, porque se esses 2 litros de água eles fossem muito, aí ela iria apresentar os sinais e sintomas de retenção, né? Uhum. Sim. Aí, só para pegar esse gancho aí, alguém Uhum. assim, Ana Maria, na verdade, por que que retemos mais nos dias mais quentes e o que fazer nesses casos? Os dias mais quentes, na realidade, as perdas insensíveis aumentam, né? Na Uhum. maioria dos casos, você aumenta a perda de água do organismo por outras vias sem ser a urina. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior da pele com o que, que acontece? Ocorre vasodilatação, ou seja, um aumento da circulação próxima à pele, né? E principalmente em pessoas que têm algum grau de disfunção venosa, que tem dificuldade de fazer o sangue retornar para o coração, que tem varizes, né? Elas podem ter um acúmulo, né? Que principalmente em dias quentes, tá? Mas normalmente em dias quentes o que acontece é que a gente perde mais pelas outras vias, né? E aí, consequentemente, se o volume de água for o mesmo, vai urinar menos, né? Então, em dias quentes, aumentar a ingestão de água. Uhum. Alguém perguntou assim, ó, na verdade, foi a Ana Maria de novo, por que que há dias em que a gente retém sem motivo aparente, sem alterações na rotina? Isso a gente pode entrar em alguns aspectos mais específicos, né? Por exemplo, existem vários tipos de edema, né? Mas as mulheres, mais especificamente, são mais sujeitas a ter dois tipos, que são relativamente benignos. É o edema idiopático, que pelo que o nome diz, a gente avalia todo o paciente e a gente não consegue chegar num motivo para esse edema. Geralmente ele é leve, né? E tem o edema associado a ciclo menstrual, que esse aí vai estar bem relacionado à questão hormonal, né? Uhum. Então, a gente teria que ver caso a caso, né? Se é um edema leve, se tem relação com o ciclo menstrual, como que é a história médica do paciente, se existe alguma razão para aquele edema, né? Então, é isso. Tem que investigar. É, é bem assim, né? E tem gente que vem com esse histórico já desde sempre, né? Eu acho, assim, empirismo, né? Mas a gente, né? Nós mulheres, a gente tem essa questão de reclamar mais, né? Dessa questão de retenção. Mas Sim, tem aquela questão, né? Homem também, né? É mais relapso, né? Consigo mesmo, né? Faz associações, né? Uma mulher faz associação, né, com o que ela comeu e como que o corpo dela tá, se reteve, se não reteve, se dormiu bem, se não dormiu bem. O homem não. O homem, se não estiver caindo perna, braço, cabeça, tá tudo certo. posso dizer que essa procura no consultório para mulheres jovens, né, com queixas de inchaço, ela é muito frequente, tá? Na grande maioria das vezes, a gente não encontra assim, uma causa importante, tá? Mesmo no consultório do nefrologista, porque somos referência para problemas de saúde mais graves envolvendo os rins, né? Então a gente investiga e não consegue achar isso na maioria das vezes, né? Mas é bom investigar se existe alguma causa mais grave, né? Uhum. Esses assim de mulheres, assim idiopáticos e ciclomenstruais geralmente são edemas menores. A gente fala edema, né? Só para falar edema é o inchaço, tá? É a mesma coisa, que é um termo mais técnico, né? A gente pode. Então é isso. Você falou aí da questão hormonal feminina e tudo mais. Experienciei isso, né? E isso faz parte até dos cenários de anamnese. Uhum. Questão de inchaço, de edema, né? Então, no meu caso, né, tá um quadro de hipotiroidismo bem acentuado. Então, assim, tireoide. Então, um dos fatores que eu meço, peraí,
tô bem ou não tô bem. Fechar. Simplesmente eu começo a inchar nas mãos, anéis e o rosto, o olho fecha, eu fico japonesa, né? Aham. Então, questão hormonal não só, né, dos hormônios, mas também tireoidiana, né? Então, É. cada O, pesquisando. o hormônio tireoidiano ele faz um tipo de inchaço, né? Que é um inchaço duro, é um inchaço que é pouco depressível, assim, a compressão pelo dedo, né? A gente chama ele de mixedema e realmente o tratamento é otimizar o tratamento aí da tireoide, né? Uhum. É um edema que, na verdade, ele acontece por acúmulo de mucopolissacarídeos, né? É um edema um pouco diferente, mas que também faz parte da investigação aí das causas de edema. Aqui perguntaram para como faço para desenvolver após uma cesárea? Isso entra naquelas questões, né? Qual que é a razão do inchaço? Será que a cesárea ocorreu de forma tranquila? Qual que era a saúde da mãe? Será que ela tinha um quadro de hipertensão, diabetes gestacional, né? Será que o inchaço a que ela se refere é somente decorrente do processo inflamatório da cicatrização, né, da pós-cirurgia, né, da quantidade de soro que recebeu, né, endovascular, intravascular, né? Então, a principal, normalmente, se for decorrente desse processo aí cirúrgico, o organismo, se o rim está funcionando bem, o rim consegue manejar com muita facilidade qualquer excesso de líquido, né? A Uhum. intoxicação hídrica que a gente fala, ela é muito rara quando o rim funciona bem. Então, se você receber alguma quantidade de soro a mais, o seu rim vai conseguir manusear aquela quantidade, eliminar com muita tranquilidade, né? Então, a resposta sobre a cesárea aí vai sim, vai depender da avaliação, do acompanhamento e da causa desse inchaço, né? Até porque tem outras outros elementos, outras variáveis, né? E são muitas as variáveis do puerpério, né? Então tem a questão da privação do sono, tem a questão de tantas outras coisas, né? Que o puerpério é bem complicado, é uma fase assim bem complicada, né? Fisiologicamente falando, mas é o que você falou, se os rins Uhum. estiverem bem, se o fígado estiver bem, se tudo estiver bem, né? Se você for uma pessoa aí minimamente saudável, o seu corpo vai dar conta de fazer com que você volte, né, a um balanço, né, a um equilíbrio aí mínimo. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Retenção hídrica pode variar conforme a fase do ciclo menstrual? Sim. Já respondi. Sim. Uma vez com retenção, sempre com retenção, ou há como extinguir com bons hábitos? A, a causa da retenção vai ajudar a responder isso daí, né? Então, retenção de líquido acontece por doenças graves, né? Então, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, cirrose hepática, síndrome nefrótica, que é uma doença renal que ocorre grande perda de proteína pela urina, né? A gente considera que a síndrome nefrótica é quando se perde mais de 3,5 gramas de proteína por dia na urina, tá? O ciclo menstrual é uma das causas, o edema idiopático é outra, medicações como lítio, anti-inflamatório, corticoide, são situações que podem causar retenção de líquido, tá? Então, tem que avaliar qual que é a causa, né, dessa retenção de líquido. Não necessariamente o paciente vai ter, né? Em alguns casos, por exemplo, o paciente que tem esse edema idiopático, às vezes é aconselhado usar meias elásticas, né? E ter alguns cuidados para melhorar. Mas, como o próprio nome diz, é idiopático, então a gente não sabe a causa, né? Com relação ao ciclo menstrual, enquanto a mulher estiver menstruando, né, tiver
essa variação cíclica de hormônios vai estar sujeita a realmente isso. Algumas medidas também podem amenizar, né? Levantar as pernas quando estiver sentadas, utilização de meia, né? E Uhum. de forma alguma, como são edemas localizados na maioria das vezes, né? Não são edemas, inchaços generalizados, a indicação de diurético aí ela não cabe muito, né? A Uhum. gente guarda os diuréticos para aquelas situações de edemas mais generalizados. Tá? A pessoa mandou uma pergunta aqui durante a live, assim, com frequência edema nas pernas, às vezes tomo diurético por conta própria para diminuir um pouco. Tomo bastante água e vou poucas vezes ao banheiro. Queria que você falasse justamente porque quando fala, né, em hidratação, retenção, tem a questão, né, dos diuréticos serem, né, sem necessidade de receita no Brasil. Aqui a gente não compra nada sem receita, quem dirá um diurético. Mas assim, fala disso. Eu vejo as pessoas muitas vezes, e isso acontece muito com o intestino também, né? As pessoas tomam laxante por conta própria, tomam diuréticos por conta própria, tomam anti-inflamatórios por conta própria. Fala pra gente, né, essa questão do diurético aqui, dentro dessa perspectiva, né, da pessoa, inchou as pernas, vou lá e tomo um diurético por conta própria. Quero que você fale também um pouquinho do abuso de autoprescrição, né, de se medicar por conta própria dentro do quadro, dentro desse espectro de saúde renal. Ah, então, o diurético, ele só deve ser utilizado se a pessoa tiver um diagnóstico muito claro, né? E é uma medicação que atua do ponto de vista praticamente sistêmico, né? Ele induz os rins a perderem mais sódio, mais sal, e essa perda aumentada de sal leva consigo água. Então o organismo consegue perder mais água, né? Então a indicação realmente são edemas de manifestação mais generalizada de doenças mais graves, como por exemplo insuficiência cardíaca, a síndrome nefrótica, a insuficiência renal, em que os pacientes retêm líquido, ganham aí muitos quilos, né? Um paciente, para começar a inchar, ele já está normalmente cerca de 3,5 kg acima do peso de retenção de líquido, né? Quando o inchaço se manifesta nesses pacientes com edemas ou inchaços generalizados, tá? Uhum. Então, é isso, assim, para uso de diurético é aconselhado ter um diagnóstico médico, uma avaliação médica, uma prescrição médica. Não são medicações inócuas, né? São medicações que podem trazer muitos efeitos colaterais, tá? Só nos últimos 5 anos, assim, decorrente de uso de diurético, eu já vi arritmia, eu já vi internação com crise convulsiva por baixar demais o sódio, eu já vi insuficiência renal, né? E eu já vi nefrite intersticial, ou seja, o paciente tem um quadro de alergia, uma reação inesperada à medicação que afeta os rins e o rim diminui seu funcionamento. O tratamento é retirar a causa, né? Quem vai imaginar que um diurético pode fazer isso, né? Você está ajudando o rim a diminuir o inchaço, mas um diurético pode sim ter manifestações. Então, a automedicação eu tento desencorajar a todo custo, né? Uhum. Geralmente o paciente faz assim, tentando melhorar, mas alguma coisa pode sair errado, então não recomendo, tá? Qual que era a segunda parte? Eu acho que era essa, né? Mas você falou aí da automedicação, que você viu aí da sua história o Uhum. efeito, né, a consequência, né, da automedicação em relação ao laxante. Mas tem como você falar assim rapidamente sobre o que você já viu, né, e como nefrologista, né, por conta do abuso da automedicação, do abuso? Assim, veja bem, é,
Você diz não só diurético, né? Automedicação. Num todo. É, por exemplo, o anti-inflamatório é uma medicação assim que ela é muitíssimo perigosa, né? Ela causa retenção de líquido, né? Ela induz o organismo a reter sódio e faz a retenção e pode descompensar vários pacientes. Pacientes que têm pressão controlada podem descontrolar a pressão. Pacientes com insuficiência cardíaca podem começar a inchar bastante com anti-inflamatório, né? Sem contar a chance de perder, ser nefrotóxico, né? Tóxico para os rins e o rim começar a perder o funcionamento durante o uso de um anti-inflamatório. Tá? Além disso, né, outros efeitos colaterais são gastrite, hemorragia digestiva, úlcera, né? E essas medicações que, acredito, outro tipo de medicação que as pessoas têm muito costume de não fazer automedicação, mas tentar conseguir uma receita sem consulta, são medicamentos para dormir, né? Então, as pessoas praticamente, muitas dão um jeito e conseguem as receitas sem uma abordagem, né? E a gente sabe que isso é quase que uma automedicação, porque Uhum, o está tomando uma medicação que às vezes teriam várias outras abordagens não medicamentosas para tentar melhorar aquilo, né? uhum. Você toma remédio para dormir, mas não tem higiene do sono nenhuma. Fica vendo televisão até tarde da noite, toma café depois de 6 da tarde, toma banho muito próximo da hora de deitar e faz e quer depois um remédio para dormir, né? Então a, o anti-inflamatório é a mesma coisa, né? Eu não me lembro da última vez que eu prescrevi um anti-inflamatório, sabe? Assim, é uma medicação que, eu não, claro que se eu fosse ortopedista, talvez eu tivesse uma demanda maior, mas Sim. mesmo assim, sabe, assim, pessoalmente, todas as lesões ortopédicas que eu tive, assim, na atualidade, eu tratei com fisioterapia, com analgésico comum, sem ser anti-inflamatório, né? Não que eles sejam totalmente proibidos, mas a gente começa a ver tanto problema com o uso da medicação que é muita coragem usar, é, vamos dizer assim, Tá. né? É muita coragem usar, tá? Quando a gente começa a estudar, né, um pouquinho mais, e se aprofundar um pouquinho mais, porque a gente fala assim, se aprofundar, porque nem sempre isso é mostrado pra gente, né? É mostrado só o lado bom, né? O efeito positivo, né? Dos remédios, os efeitos colaterais, eles ficam meio que por debaixo do tapete, né? Então, quando a gente Uhum. começa o papel dos antibióticos, dos antibióticos, a gente realmente quer evitar a todo custo, realmente quando há uma boa indicação. Novamente, né? Tem que ter uma boa indicação do seu médico para você tomar uma medicação. Queria que você falasse, não é uma pergunta que apareceu aqui, mas é um assunto que veio aqui na minha cabeça, que a gente sabe, né, o poder dos fitoterápicos, né? Uhum. Então, queria que você falasse a questão das pessoas. A gente tem muito isso na nossa cultura, pelo menos em consultório, eu vejo muito isso como nutricionista, que é, na verdade, essa coisa de tomar aquela jarra de chá X, chá Y para desinchar. Fora os, né, esses são os naturais. Fora os chás de desinchar mesmo, que são vendidos por aí. O que você acha disso? Desses chás diuréticos? Ah, veja bem, eu não tenho, assim, pacientes que relatam que eu não me lembro assim de um paciente falar que está usando esse tipo de chá, né? Mas se estivesse usando, eu ia simplesmente falar para eles que é o seguinte: o que desincha o paciente, primeiro você tem que saber assim, qual o diagnóstico, né? Uhum, Porque o paciente está realmente assim, está inchado? Essa é a primeira pergunta, né? uhum, Porque muitas vezes o paciente tem a sensação que tá inchado e no exame clínico ali a gente não consegue detectar, né? Por exemplo, um sinal de cacifo, que é quando você aperta o dedo ali na região do tornozelo, da canela, e uhum, afunda um pouco, né? Ou então o paciente fala assim, ah, não, eu costumo...
Então, o inchaço ele tem várias características, né? Se ele é de manhã, se ele é no final do dia, se ele é depressível, se ele não é depressível, né? Então, assim, para uma pessoa que toma chá, eu acho que assim, tem vários erros aí. Primeiro, geralmente não tem um diagnóstico, tá? Segundo, às vezes não é um edema que é passível de ser corrigido com diurético, tá? O terceiro que acontece também é o seguinte: a gente sabe que a procedência de alguns chás não é muito, vamos dizer assim, segura, né? E existem descritos aí na literatura vários casos de pacientes com nefrotoxicidade e hepatotoxicidade com chás, né? É muito comum em locais que se toma muito chá, tipo na China, né? Que pacientes podem ter, inclusive, hepatite fulminante decorrente de uso de ervas, né? Porque uma coisa é você comprar um chá industrializado e tal, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que pode ser uma reação, porque o chá, ele tem alcaloides, tá? Uma medicação, né? É uma medicação. Então, a pessoa usar aquilo ali continuamente, a pessoa pode é, manifestar um efeito colateral, né, ao chá, tá? É, já vi alguns casos que a gente suspeitou ao longo da minha vida, tá? De problemas renais, tal. E existe um quadro renal que ele chama nefrite intersticial crônica, que o paciente já chega com uma disfunção do rim, a gente faz uma biópsia, o resultado é esse, e é frustrante porque a gente não sabe a causa, tá? Então, geralmente, a gente tenta atribuir uma medicação, tenta atribuir alguma substância que a pessoa usou a vida inteira, mas geralmente a gente não tem, assim, muita condição de descobrir a causa disso, tá? Então, assim, o uso de chá não é que ele é proscrito, mas a pessoa acreditar que vai tomar um chá e vai desinchar, eu acho que a pessoa deveria se consultar, ter um diagnóstico, né? E, claro, preferir chás assim que são mais conhecidos também, né? Por segurança, tá? Essa é a minha crítica e essa questão de chás. Ai, piscou. Não tô te ouvindo. Ah, agora. Viu? Tá ouvindo? Agora, Tô. caso, alguém perguntou assim, eu vou tentar traduzir aqui o que é que eu acho que é que a pessoa perguntou. Creatinina e ureia são bons marcadores de saúde renal? Quais A, são cre, os outros marcadores? Tá me a, ouvindo? creatinina, a creatinina e a ureia são frequentemente solicitados para a gente avaliar a saúde renal de um paciente, tá? A creatinina em si é uma substância produzida no músculo e que o nível dela no sangue nos permite predizer o nível de funcionamento do rim. Não a creatinina em si, mas um cálculo que a gente faz com a creatinina chamado clearance de creatinina ou taxa de filtração glomerular. Aí a gente consegue estimar, tá? A ureia já é uma substância um pouco mais limitada, porque a creatinina ela é filtrada pelo rim e ela levemente secretada pelos túbulos. Já a ureia ela é muito reabsorvível e tem um trânsito pelas membranas celulares muito, muito grande. Então a ureia varia com muita. Ela varia muito mais do que a creatinina. Tá? Um exemplo disso é quando a pessoa está desidratada, muito desidratada, a ureia pode subir muito e a creatinina subir pouco ou nada. Né? A gente chama isso, inclusive, de insuficiência renal pré-renal, que é uma manifestação funcional. O rim não está lesado, mas ele começa a se readaptar, reter sódio, reter sal, para tentar manter o volume circulante, ou seja, manter o volume de água corporal, né? E evitar a baixa perfusão dele. Então, é uma estratégia de sobrevivência do rim. Né? E aí, quando ele começa a reabsorver sal, vai junto à ureia, então a ureia sobe muito mais do que a creatinina.
Então, a creatinina é o principal, tá? E um outro exame muito importante é o exame de urina, que lá a gente vai ter a parte bioquímica, que são aquelas fitinhas reagentes que falam tem proteína, não tem proteína, tem hemoglobina, não tem hemoglobina, tá ácido, tá básico, a densidade é tal. E tem a parte que é o sedimento, que é o que se vê no microscópio, né? Então se vê quantas células brancas tem sangue, tem hemácia, tem cilindro, que é um aglomerado de proteínas, tem cristais, né? Quando tem cristal, na maioria das vezes a gente sabe que a urina está concentrada, que possibilitou a precipitação desses cristais, né? Então o exame de urina é um exame, sim, muito importante. A gente chama ele de biópsia renal líquida, né? Porque ele consegue dar para a gente uma ideia de como que está o rim. É um exame muito importante. Tá? A gente falou aqui da retenção, a gente falou dos diuréticos, e falou um pouco, né, de hidratação. Tem como a gente entrar um pouquinho no assunto de desidratação? Não sei se chega aí se os seus pacientes são bonzinhos, mas tipo assim, eu tenho pacientes que eu tenho que ficar lembrando. Toma água, tá tomando água. Coloca casca de limão na água para conseguir tomar água e tudo mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a desidratação. Uhum. Fechar a parte de retenção, de edema. O que configura um edema? Assim, vamos fechar, assim, fazer um sobrevoo. O que configura um edema e aí a gente vai para o extremo oposto. Tá. Então, assim, só uma retomada. O organismo humano tem mais ou menos 60% de água na sua constituição, tá? E nesses 60% de água, a gente consegue dividir, né, a presença de água dentro da célula, tá? E fora da célula, tá? Geralmente, o edema é quando a gente tem um acúmulo de água no intertício, né? Ou seja, entre as células, tá? Isso que seria o edema. Então, um acúmulo de água num local que não deveria ter água. Existem mecanismos para poder fazer essa água chegar lá e retirar essa água, né? Quando mecanismos de fazer chegar a água ou eles entram em desequilíbrio, é que a gente tem a precipitação de edema, né? E, então, edema é isso, é quando você tem uma quantidade maior. Do ponto de vista clínico, igual eu falei, às vezes a quantidade de retenção tem que ser grande para poder ser perceptível clinicamente. Uma forma mais sensível de detectar edema é através da balança, né? Então, se o intestino estiver funcionando normalmente, um paciente que se pesa em jejum diariamente, se ele tiver com um inchaço muito grande, aumentando ou diminuindo, você vai perceber nesse peso diário em jejum. Então, é uma estratégia de monitoramento, né? E de tratamento também, porque quando a gente está tratando um paciente com edema, a gente quer que ele perca ali cerca de meio litro a 1 litro por dia no máximo, né? Porque se for mais do que isso, ele pode desidratar ou então ter um déficit de função renal. Se for menos que isso, pode ser que os tratamentos estejam sendo muito lentificado, né? Então a gente monitora isso pela balança, tá? Uhum. Tá. E agora a gente vai para o extremo oposto, que é a desidratação. Também a Tá. balança usa. Então, recentemente eu li que os americanos, mais ou menos 40% da população americana vive no estado de subidratação, né? Então, se você for parar para pensar, 40% em subidratação, hoje eu acredito nesse dado, né? No consultório eu trato de litíase renal, né? Que é uma doença, na verdade, uma manifestação, né? De produção de mineralização dentro dos rins. E o contexto fundamental para que isso aconteça é uma urina concentrada, né? Uma urina concentrada significa que, na grande maioria das vezes, a pessoa não está hidratada o suficiente. Então, que ela deveria melhorar a hidratação. Tá? O melhor líquido de hidratação, com certeza, é a água, né? Uhum. Então, água pura.
não tem dúvida. E, assim, do ponto de vista de perdas insensíveis, né, a gente pode recordar, assim, né, de onde que a pessoa perde, né, água. Então, perde pela respiração, pela transpiração, pela produção de fezes, né, e quando a pessoa está dormindo, então, a maioria das pessoas não bebe água, né, durante o sono. Você ficou ali 8 horas transpirando, respirando, desidratando, né? Então, um ponto crítico aí do dia é já começar o dia desidratado. Todo mundo começa o dia desidratado, né? 8 horas só perdendo líquido, né? Então, é um momento para fazer realmente uma hidratação mais caprichada, para começar a hidratação. E tem gente que fala assim, bom, eu não gosto de beber água e eu não tenho tempo para beber água. Então eu vou beber 1,5 litro de manhã e 1,5 litro à noite. Vou beber 3 litros, eu vou estar bem. Funciona? Também não é bom, né? Então o ideal é beber água aí a intervalos regulares, né? Começando bem cedo. Essa quantidade de água também é muito variável, né, Tânia? Então a gente escuta falar de 30 a 50 ml por quilo por dia, né? De necessidade diária de água, tá? Então, pessoas que são muito ativas, atletas, chegam a 50 e talvez até um pouco mais, né? E idosos, desnutridos e pacientes com problemas cardíacos e renais ficam na faixa aí de 30 ml por quilo, né? Então, se a gente calcular mais ou menos, uma pessoa de 70 quilos, né? Em torno de 3,5 litros, mais ou menos, para um atleta, né? E se a gente julgar aí 40 ml, seria em torno de 2,8 litros, né? Então, só de você ver essa recomendação, você já vê que a maioria das pessoas fica muito abaixo disso, né? A maioria fica muito abaixo. Isso é uma recomendação geral. Então, se você for individualizar, ver assim a situação de trabalho, se a pessoa fala muito durante o trabalho, se ela trabalha com ar condicionado ou se trabalha no calor, numa fornalha, se faz atividade física, né? Se cada situação, se o paciente está com diarreia, né? Aí você tem que aumentar a hidratação. Se ele teve algum período de febre, durante o período de febre, também a necessidade pode aumentar de meio litro até 1 litro por dia, né? Dependendo da, da, da quantidade de febre, né? Da intensidade, né? Então, assim, a hidratação é uma coisa... A gente tem mecanismos para poder deflagrar a sede, mas a gente não vive mais como instinto, né? A gente tem Totalmente as opções, conectado. trabalho. Então, hoje em dia, a pessoa está trabalhando, ela senta, um médico senta para atender uma nutricionista, para atender uma fila de 8 pacientes. Se a coisa estiver tranquila, ele inibe a sede dele lá, trabalha, inibe. Ele está sentindo sede, mas ele não vai beber sede, vai beber água, né? Toque. Então, hã? Eu tenho toque, então eu tô meio que livre disso. Eu tenho toque de fazer xixi e beber água, fazer xixi. Então, toda vez que eu faço xixi, ridículo dizer isso, mas eu bebo água. Não sei por quê, não sei se eu tô muito conectada. E Olha, treino também com muita água, muita. É como. é melhor sobrar do que faltar. Ah, então tá. Então eu tô no. É melhor sobrar do que faltar. Qualquer quantidade que você beber a mais, seu organismo vai lidar numa boa, tá? A não ser que seja um paciente renal crônico, cardiopata, hepatopata, né? Se tiver problema do coração, do rim e do fígado, não cabe essa regra, né? Mas se for um paciente normal, é melhor sobrar do que faltar, né? Então eu lembro de um professor meu que falava assim, ele era gastro e ele sabia da importância da água pensando para o lado dele, né? Para o intestino funcionar. Então ele falava assim, toda vez que você tiver sede, você bebe 2 copos, um para você, um para o intestino, né? Então, é melhor sobrar do que faltar. Então, assim, do ponto de vista de a pessoa estar desidratada, sobrecarrega o rim, né? Dificulta o funcionamento intestinal, piora a resposta imunológica a infecções, né?
diminui a lubrificação, as reações químicas do organismo todas precisam de meio, né, aquoso para funcionar. Então, estar bem hidratado é essencial para a saúde, né? Então, assim, é preferível você pecar um pouquinho acima, que seu organismo vai assim, vai tirar de letra. Se você beber 3 litros de água, 4, a sua necessidade era 2, você vai urinar um pouco a mais naquele dia, mas tranquilo. É melhor do que, assim, o organismo também tem capacidade de se adaptar para tolerar baixas ingestões, né? A Uhum. questão é que a baixa ingestão de água, a baixa ingestão prolongada, ela pode trazer consequências, doenças e problemas de saúde, né? Então, se a pessoa já tem uma predisposição a cálculo renal, ela pode ter. Mulheres que não ingerem água suficiente, que ficam subidratadas, têm mais chance de ter infecção urinária, né? O mecanismo de fluxo urinário aumentado é essencial para a prevenção de infecção urinária em mulher, né? Mulher tem uma uretra curtinha, 2 a 3 centímetros, né? A proximidade da região perineal ali, com as bactérias do intestino, do colo. Então, a mulher tem que beber água, né? Assim, com mais frequência, fazer. E outra, né? Não segurar xixi, né? Então, deu vontade de fazer xixi, fazer xixi. Se ficar segurando, você está contribuindo para ter um baixo fluxo e proliferação de bactérias, né? Aqui, acho que a Simone Moreto perguntou uma dúvida. Tenho edema e sinto inchaço, retenção diariamente, porém, durante a madrugada, acordo várias vezes para fazer xixi. Isso é uma disfunção? Pode ser, assim, tem que ser avaliado, né, caso a caso, no consultório, para poder avaliar, né? Pacientes que deitam e têm, assim, mais vontade de fazer xixi, tem duas coisas. Volume aumentado durante a noite ou várias micções durante a noite, né? Então tem essa diferença. Se é volume aumentado, a gente tem que avaliar se não existe alguma doença que faz edema periférico durante o dia, e aí quando a pessoa levanta as pernas ao nível do coração, esse edema é reabsorvido, vai para o sangue e gera mais produção de urina, né? Então isso é uma possibilidade. E a outra causa, né, são algumas mulheres têm uma capacidade vesical muito diminuída, né? Então, pouca quantidade de urina já desencadeia o reflexo de micção. Então, teria que avaliar o caso para poder definir o que é, né? Excluir coisa grave primeiro, né? E depois algumas orientações, porque se for realmente uma bexiga de baixa capacidade, talvez orientar a beber muita água durante o começo do dia tal, e começar a reduzir mais próximo da noite, É o tá? que você falou, né? As pessoas estão bem desconectadas e não estão ainda nem em contato nem com a sede, nem com a fome, nem com reflexos básicos, como é o dormir, que nem você falou, né? No início da live, da higiene do sono. Muitas vezes está acordando, muitas vezes à noite para fazer xixi, porque está com sono com baixíssima qualidade, né? Então incomoda, né? Tá com qualquer urina ali na bexiga e já vai, né, ao banheiro. Então, assim, isso realmente é uma questão de... Porque isso realmente atrapalha, né? A qualidade de vida. Exato, exato. Tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Como se identifica uma desidratação, né? Uhum. Você pode identificar em você ou em outra pessoa, né? Sinais próprios que você pode estar desidratado, seja boca seca, né? Irritabilidade, sonolência, né? E esses são sinais mais agudos, né? E sinais crônicos, inclusive, pode repercutir na pele, né? Constipação intestinal, são vários sinais. Emoção mental, né? Por conta da desidratação. Sim, sim, Porque eles sim. são mais sensíveis, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai desidratando naturalmente.
Então a gente fica possível aí as variações, né? São os bebês idosos. Esses extremos aí tem que estar mais de olho, realmente. Tenho aqui, ó, a Maria de Nazaré. Toma um remédio para dormir prescrito por médico, pode causar retenção? Alguns remédios podem causar sim, né? Alguns antidepressivos, a gente tem que ver qual que é o tipo, né? E avaliar também essa retenção, se é mais para o fim do dia, para o final do dia. Tá? Vou ver aqui. Alguém perguntou sobre desidratação ser comum em depressão. É comum desidratação? Não, desidratação é comum em depressão? É comum em depressão? É, se você pensar que a pessoa deprimida pode ficar sem diminuir o autocuidado, parar de sair de casa. Algumas pessoas comem muito, outras comem pouco, né? A pessoa pode realmente parar de beber água, né? Diminuir a busca por água. É possível, sim, né? Não é uma coisa assim que é obrigatório, né? Mas é possível você encontrar realmente um paciente que ele fica naquela anedonia, naquela falta de vontade para fazer as coisas e pode esquecer de tomar água, às vezes, algum dia. É bem possível, sim. Uhum. Você falou um pouquinho, né? Falou do que indica uma desidratação. Eu acho interessante que você falou, né, da balança, porque eu antes era dessa opinião e agora mudei, que é justamente do de jogar a balança fora. E a gente vê, né, que quando a gente faz essa jornada de autocuidado, de autoconhecimento, o dado da balança, ele também vai dizer alguma coisa pra gente. Essas oscilações, né, abruptas de peso, geralmente merecem atenção e merecem ser, sim, investigadas, mas você tem que saber se elas existem ou não, né? Então, É, assim, antes de jogar a balança fora, tem isso e no Brasil, né, a gente tem muita variação climática, né? Aqui, por exemplo, na Noruega, tudo muito estável, né? No Brasil, não. A temperatura, igual você falou, que está fazendo um calor aí super atípico, né, em BH. E a gente tem isso, a gente tem questões, por exemplo, viróticas, pessoas que têm problemas de diarreia, enfim, né? E desidratam. Então, a gente poder criar um comparativo, né, disso, qual peso que era antes, qual peso que é agora, o que aconteceu, né, é uma informação, né, eu acho que é uma informação simples e fácil de adquirir, que não vejo muita vantagem em abrir mão. é. Eu te entendo aí o seu comentário sobre a balança, mas é um contexto diferente, né? A sua manifestação. Então, assim, um paciente que tá em emagrecimento, né? Realmente, talvez acompanhando a balança, ele tem menos importância, né? Porque o mais importante ali ele é adotar a questão da dieta, do estilo de vida, né? E talvez você, nutricionista, talvez pode confirmar, talvez assim as medidas são mais importantes do que a balança, né? Não é Eu isso? eu gosto de informação, né? Eu tenho uma linha assim que eu tenho seguido muito, que é de autoconhecimento. Então, tudo É, que é informação e que não custa muito, que a gente puder fazer, né? Eu gosto é, muito de foto, que hoje em dia é tão fácil, né? Com o celular. Lembra que tinha que ter câmera, tinha que ter lá o filme, né? Lembra? Sou dessa época, ai meu Deus. Mas assim, hoje em dia é tão fácil, né? A gente tem celular, a gente tem aplicativos, a gente tem a balança, a gente tem a fita métrica, a gente tem tantas coisas assim, que de baixíssimo custo para ajudar a trazer informações sobre a gente, né? Que eu acho interessante aí. Quanto mais informação, eu hoje estou nesse estilo. Não sei se amanhã eu vou mudar, né? pro, Mas fazer é cruzar legal. dados, né? Aham. A condução do paciente com inchaço, né, com inchaço, é realmente muito importante a balança. Inclusive, em leito de CTI, algumas camas têm a balança para a gente saber como que aquele paciente está variando de um dia para o outro, né? Um paciente que está acamado, entubado, muito grave, não tem como pesar.
E aí o peso de um dia para o outro dá ideia para a gente do balanço hídrico, né? Quanto que aquele paciente recebeu de líquido de um dia para o outro, tal. Então isso é muito importante, né? É. Devemos nos preocupar com o número que vamos ao banheiro, sim ou não, médio? Tem muita gente preocupada. Devíamos nos preocupar? Eu acho que falhou um pouquinho. Com o número de vezes que a gente vai fazer xixi. Não, eu tenho que preocupar, você tem que preocupar sim, em não prender a urina, em urinar quando estiver com vontade, não passar muito tempo sem urinar. Você deve se preocupar em começar a sua reidratação cedo, no começo do dia, né? Você deve se preocupar com a cor da sua urina, que ela tem que ficar mais clara. Você tem que ir clareando essa urina ao longo do dia, né? É basicamente isso. Obviamente que se uma pessoa está acostumada a urinar 5 vezes, um dia ela urinar uma vez, ou duas, ou parar de urinar, né? Isso aí é muito... tem que despertar atenção, né? E se repetir, se for uma coisa assim que estiver piorando, procurar um médico para avaliar, né? Mas o número de vezes vai depender aí de duas coisas: da quantidade de água que ingeriu, da quantidade de água que perdeu, né? Porque se a pessoa transpirar muito, tal, a quantidade de água que bebeu foi pouca, né? Então da quantidade de água que ingeriu, da quantidade de água que bebeu, basicamente vai influenciar aí se a pessoa vai no banheiro muitas vezes ou não. E se só chamar atenção que a mulher tem uma capacidade vesical menor do que o homem. Então o homem consegue às vezes segurar ali 1 litro de urina na bexiga, tá? Mulher não consegue fazer isso. Verdade. É até uma brincadeira, por isso que as filas de banheiro de festa de mulher são maiores, né? Também. Verdade. Eu me lembro que como eu tenho essa questão, né, gente, de eu faço xixi bebão, faço xixi bebão, faço xixi bebão. Eu lembro que na faculdade aqui na Noruega, as minhas amigas falaram: Nossa, sua bexiga deve ser muito pequenininha, porque você está toda hora indo no banheiro. Não, tô É, tomando é. água. E por falar, já que a gente falou, cuidados para não desidratar, para a galera que tem assim um hábito etílico, vamos dizer assim, qual a gente falou de medicamentos, né, que podem induzir aí a um quadro de desidratação. Qual é aí a questão do álcool? Olha, o álcool sendo um tóxico. Tá escutando? Tá Tô. escutando? O álcool sendo um tóxico que inibe o hormônio antidiurético, né? Então, a pessoa quando ingere, ela tem a inibição do hormônio antidiurético, né? Então, a pessoa realmente vai ter essa diurese aumentada. Tem gente que acha que o álcool é diurético, né? Mas não é bem assim. Você inibe um inibidor da diurese. É mais ou menos isso, né? O álcool está os efeitos, né? Então ele, por inibir tá escutando? Acho que eu tô vendo. Tô. Ah, tá. Tá. É, a principal indicação é fazer uso bem cauteloso, né? Se preferir não beber, né? Mas se a pessoa realmente for beber, é fazer o uso de água junto, né? É aquela dica de hidratar. A pessoa que gosta de tomar um vinho sempre está ali tomando vinho e bebendo água, tomando vinho e bebendo água, né? Eu acho que essa é a dica. Primeiro, a pessoa tem que saber o limite, né? Porque, para mim, isso é um conceito meu, tá? Não existe dose segura de álcool. Então, a pessoa, a partir do momento que se dispõe a beber, ela tem que saber que um dos mais comuns efeitos colaterais é desidratação, né? Uhum. Com Mas a já, famosa ressaca, né? Que é justamente o cérebro ele desidrata, né? E aí a pessoa sente aquele mal-estar, né? Então, para prevenir hidratação, tá? E não abusar, né? não,
sou da mesma opinião, né? É, tóxico não existe dose segura. A gente que é abusado, mas se for abusar, né? Se for aí, É, já vai é. avisado, né? Já vai consciente, sabendo, né, dos riscos. Aham. Uma consideração que você queira fazer sobre o assunto? Olha, a consideração é o seguinte, no consultório, uma das coisas que eu tenho grande dificuldade ainda é convencer as pessoas a beber água, tá? Então, a gente tem que saber que a vida surgiu na água, que o ser humano é formado de uma maior porcentagem de água, que as funções dos seus órgãos e sistemas são totalmente otimizadas com água, né? Não é só o rim, e que a gente deve ingerir água. Se, se a gente estivesse no mundo natural totalmente primitivo, era tranquilo, era só contar com o instinto, né? Mas como as pessoas hoje são totalmente automatizadas, tem horário para isso, horário para aquilo, horário para aquilo, é facilmente você consegue inibir um mecanismo, um reflexo de sede, né? E ficar horas sem beber água, tá? Então, nesse mundo atual, a gente ter aí artimanhas para lembrar de beber água, tá? Antigamente eu pegava os celulares dos meus pacientes mais idosos assim e programava 8 horários de alarme. O alarme Uhum. tocou, é hora de beber água. Então, é uma tática para que o paciente se hidrate, né? Então, hoje em dia tem aplicativo, né? Vários aplicativos. Os aplicativos de corrida já têm interface para você, tipo, eu uso o Strava, né? Eles têm a parte de Uhum. hidratação, vários aplicativos. Utiliza. Se você chegar à conclusão que está bebendo pouca água, não é assim, tente aumentar, porque o seu organismo ele tolera bem, ele tolera muito melhor o excesso de água do que a falta, né? Essa aqui é a mensagem. Quem chegou aí no final, assiste depois, eu vou salvar, não vou deletar. E quero te agradecer, Alexandre, por mais essa live aqui, mais essa aula, né? Olha, Uhum. vem aqui falar alguma coisa legal. Muito obrigada, tá? Nada, eu fico às ordens aí, viu, Tânia? Qualquer assunto aí que a gente puder contribuir aí, vai ser um prazer, tá bom? Obrigada, hein? Então Gratidão. tá bom. Tá Beijo, joia. tchau. Boa noite, até mais. Tchau, Até. tchau.